Fala, meus amigos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, hoje é dia 26 de fevereiro de 2024. E a palavra de hoje, amados, está em Mateus, capítulo 5, o verso 11 e o verso 12, que diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, a palavra que queremos meditar hoje está como base em Mateus capítulo 5. Mas eu quero mergulhar na história de Tamar, que se encontra lá em Gênesis 38. Porque Tamar foi uma mulher muito corajosa e que tinha uma promessa que através dela se cumpriria e ia dar continuidade à promessa feita a Abraão. Que dela sairia uma semente, da semente sairiam povos que continuariam a geração de Abraão. Mas a história dela não foi fácil. Foi uma história difícil e ela foi muito corajosa. Vamos falar sobre Judá e o ato de coragem que Tamar teve, que marcou a história. Esse estudo, amados, muitas vezes passa desapercebido porque ele está ali sendo narrado no meio da história de José, no capítulo 37. E ali no capítulo 38, ele vai dar uma pausa para contar essa brilhante história. Judá era o quarto filho de seu pai, Jacó. Sua mãe era Lia. Foi Judá quem convenceu seus irmãos a venderem José como escravo, para não serem culpados de sua morte. Ele se tornou poderoso entre seus irmãos. E logo no primeiro versículo de Gênesis 38, lemos que Judá se separou da sua família. E isso logo acontece após eles terem vendido José. 38 vai começar assim: Aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Então note que ele vai se afastar de sua família. Podemos supor que ele tenha preferido se afastar para não ter que conviver com aquela dor diária, ao ver o sofrimento de seu pai por causa da mentira que seus irmãos ocultavam. Então Judá foi morar em Adulão, uma das cidades reais dos cananeus, no vale de Elá, onde século mais tarde Davi derrotou o gigante Golias. Ali ele se hospedou na casa de Adulamita, chamada Ira, e ficou conhecendo a filha de um cananeu chamada Sua, com quem ele logo se casou e teve dela 3 filhos, que se chamam Onã e Selá. Sendo que quando este último nasceu, eles estavam na cidade de Quezibec, que significa enganosa. Como era de costume da época, Judá escolheu a esposa do seu primogênito uma mulher chamada Tamar, que significa palmeira. Porém, no verso 7 vai dizer assim, que porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. A Bíblia não fala o motivo, simplesmente relata que era mau. Mas vale ressaltar que a cidade que Judá estava vivendo era uma cidade pagã. Não temia nem adorava a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas seus costumes eram completamente diferentes. A sua adoração era voltada a vários outros deuses. Então Tamar ficou viúva. E naquela época, uma viúva sem filhos teria sérios problemas na vida. Ela estaria condenada a mendigar após a morte de seus pais, pois o marido era responsável pelo seu sustento e o filho pela garantia da herança e continuação
do nome de Judá. Então Judá entrega Tamar a Onã, seu filho do meio, para se cumprir a lei do levirato. Costume segundo o qual o irmão de um homem que morasse sem deixar filhos deveria se casar com a viúva, a fim de gerar um filho que seria o herdeiro de seu finado irmão. Este costume foi incorporado na lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 25, os 5 ao 10, ele vai explicar o que é essa lei. Vamos ler rapidinho. Quando alguns irmãos morarem junto e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho. Seu cunhado entrará a ela e tomará por sua mulher, e a fará obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que seu nome se não apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então com sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever do cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé. Ele lhe cuspirá no rosto e protestará, e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Porém, essa lei também não era bem-vinda para os homens, pois ele sabia que, cumprindo essa lei, se casando-se com a sua cunhada, ele também teria que dividir a sua herança com outros filhos, com outras esposas. Mas ela, a mulher, no caso da mulher, no caso de Tamar, ela também saberia que se não fosse cumprida essa lei, ela ficaria fora de sua herança, não teria muita dificuldade de arrumar outros maridos e ficaria fora da promessa que Deus tinha feito para ela. Então Onã, porém, agiu com mesquinhez. Primeiro porque não queria, que dividir a sua herança com o filho que nasceria da cunhada. E talvez porque queria continuar ali com a sua esposa. Então ele usou de um artifício para não engravidar a cunhada. Ele derramava o seu sêmen na terra. Tal atitude custou-lhe a vida, pois as promessas de Deus feitas a Abraão e seus filhos estavam sendo impedidas de continuar através da descendência de Judá. Isto era muito mal perante o Senhor. Consequentemente, fez Onã também morrer, o seu segundo filho. A desculpa de Judá. Judá então ficou somente com um filho, o filho mais novo, e temendo que ele fosse morto como foi seus irmãos, pediu que Tamar voltasse à casa de seus pais e mantivesse seu estado de viuvez até que Selá, seu filho mais novo, viesse a ser homem. Então entregaria por mulher, seguindo novamente a lei do levirato. Note que Judá, ele colocou a culpa da morte de seus filhos em Tamar, sendo que o culpado eram os seus filhos, que não quis obedecer a Deus, não quis seguir a promessa que Deus tinha feito. Mas Judá então já tinha em seu coração que não entregaria o seu filho a Tamar, o seu último filho, quando ele crescesse. Pois para Judá, a culpa ou o problema não estava nos seus filhos, estava então em Tamar. Você já reparou como nós temos a mania de culpar as outras pessoas pelos nossos erros, pelos nossos problemas? Como é difícil para nós analisar uma situação de uma maneira imparcial e reconhecer que muitas das vezes a culpa não está nas outras pessoas, mas sim em nós mesmos. É muito mais fácil jogar também a culpa no diabo do que assumir um erro, um pecado que você está, uma vida de pecado. O diabo está me fazendo pecar. Você tem escolhas e as suas escolhas fazem você errar, fazem você viver uma vida de pecado.
E nós vemos isso claramente no verso 11, que diz assim: então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como foi seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Judá não estava disposto a fazer cumprir a lei, entregando o filho mais novo para Tamar. Ele achava que de alguma forma ela era responsável pela morte de seus 2 irmãos. Entretanto, a lei do levirato prevê que para continuar uma linhagem, o próprio pai poderia gerar um filho com sua nora. E Tamar sabia disso. Ela encontrou na própria lei uma brecha para ela conseguir alcançar a sua bênção. E ela vai traçar um plano de coragem. A Bíblia vai dizer que algum tempo depois a mulher de Judá morreu. E Tamar continuava ali à espera do seu casamento. Selá já é adulto, Selá já é um homem. E ela sabia que Judá não iria cumprir com sua promessa. Mas que tudo, ela queria um filho que fosse herdeiro de Judá. Mas se dependesse dele, ela estaria condenada a ser viúva e abandonada e sem filhos. Mas ela tinha direitos e ela não abriu a mão desses direitos. E ela teve uma ideia: ter um filho diretamente de Judá, sem esperar por Selá. Pois ela poderia imaginar que Selá fosse fazer da mesma maneira que seus irmãos fez. Conhecendo os hábitos do seu sogro, então ela tramou e ficou à espera de Judá. Se passou por uma prostituta, tirou a sua roupa de viuvez, colocou uma roupa, escondeu o seu rosto e ficou ali no caminho esperando que Judá a passasse. Então ela vai colocar o seu plano em ação. Tamar pensou até nos detalhes, porque ela saberia que ela tinha que ter algo como garantia para provar que seu filho era de Judá. Pois ela saberia que, a partir do momento que descobrisse que ela estaria grávida, todos iriam contra ela para matar. Quando a barriga começasse a crescer, ela saberia que todos iriam acusá-la. E então ela teria algo como garantia. E naquela época não havia exame de DNA para fazer a prova. Então ela precisaria de algo que provasse que ela não era uma prostituta. E como ela teve a ideia, ela colocou em prática. Ficou no caminho e Judá passou. E Judá pediu que entrasse a ela. E ela pediu uma prova para que Judá entrasse a ela e desse uma garantia. Propôs oferecer um cabrito em troca de seu serviço, Judá. Mas ela exigiu um penhor, uma garantia. Sugeriu a Judá que ele entregasse o seu selo, que era algo muito importante, um cordão e o cajado. E logo entregou a ela 3 objetos que ela pediu. Logo após, não esperou pelo cabrito. E após se deitar com Judá, ela voltou para sua casa e colocou a sua roupa de viuvez novamente. Judá mandou seu amigo Adulamita com um cabrito para reaver o penhor da mulher, mas ela não estava mais lá. Vale lembrar que Tamar estava com seu rosto coberto, por isso Judá não a reconheceu. E como ela preveu, 3 meses depois, Tamar aparece grávida, e alguém imediatamente corre para levar a notícia a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tire-a para fora para que seja queimada. Perceba nesse texto que a sentença já havia sido decretada, como ela preveu, não importando saber os detalhes, se Tamar realmente havia se prostituído, ou quem sabe ela não foi violentada, e o pai da criança, quem era? Nada disso parecia ter importância. Ninguém se propôs a interceder por Tamar.
junto a Judá, para que este enviasse seu filho menor, agora já crescido, para cumprir a lei do levirato. Mas todos estavam apenas interessados em criticar, acusar, caluniar e não em ajudar. E parece incrível como essa cena se repete e muito nos dias atuais. Muitas pessoas parecem já andar com pedras nas mãos, só esperando um boato negativo sobre alguém para logo apedrejar ou acusá-lo. Não se preocupe em buscar saber de fato o que aconteceu, o que é a notícia de verdade. Nos tempos de Jesus também aconteceu algo muito parecido com uma prostituta, com uma mulher, aliás, que havia atrás do seu marido. E Jesus interveio por ela. Jesus não quis saber ali quais eram os seus pecados, mas a todos que estavam condenando, esperando com a pedra na mão, Jesus disse: se querem apedrejar, tá bom, apedreja, mas só quem não tiver pecado. Aquela mulher errou, sim, Tamar errou, mas ela seguiu a lei. Ela usou a lei para alcançar a sua promessa, para ter direito à sua herança. O verso 25 vai dizer assim: conheço, porém, de quem é este selo, este cordão, este cajado? Então Tamar sabia que Judá iria jogar ela para ser apedrejada. Mas ela falou: antes de você fazer isso, eu queria te mostrar algo. E mostrou o selo, o cordão e esse cajado. E ela pergunta: de quem é? E aí Judá reconheceu os 3 objetos e percebeu que, na verdade, o errado daquela história não era Tamar, e sim Judá. E ele vai dizer no verso 26: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tem dado a selar meu filho, não cumpri a promessa que tinha feito a ela. Muitas vezes em nossas vidas seremos criticados, caluniados, perseguidos e até mesmo apedrejados. Mas se você tiver alicerçado na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, e levar uma vida de acordo com os princípios bíblicos e ser guiado pelo Espírito Santo, tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, a palavra que lemos hoje: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Segundo, este será o teu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor Justiça. Jeremias 23, verso 6. E é claro que para aquelas pessoas que estão vivendo na prática do pecado, é preciso você se consertar, se arrepender. Pois o profeta Isaías, capítulo 5, verso 20, vai dizer assim: ai daqueles que o mal chamem bem, e o bem ao mal, que mudam as trevas em luz e as luzes em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce. É preciso que haja arrependimento e confessar os seus pecados a Jesus, para que Ele possa te perdoar. Uma lição de vida para nós. Tamar, mesmo de forma perigosa, agiu sabiamente, segundo a lei daquela época. Não aceitou perder o que era direito seu, mas esperou o momento certo para mostrar a todos a sua prova de que ela estava falando a verdade. Que mulher corajosa, que mulher admirável. E ela teve 2 filhos que se chamaram Pérez e Zerá. E mesmo sem saber, não permitiu a vitória do diabo na tentativa de cessar a descendência de Judá. Sabe qual é o mais importante? Lá em Mateus, no capítulo 1, verso 3, vai dizer assim: e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Esrom, e Herom gerou a Arão. Ela deu continuidade na descendência de Jesus. Já pensou se ela não tivesse coragem? Já pensou se ela não
se ela desistisse da acusação do inimigo, da acusação daqueles que tentaram a destruir? Já pensou se ela desistisse da sua linhagem, da promessa que Deus tinha feito? Queridos, não desiste da tua promessa. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Por mais difícil que seja você sofrer a acusação, a luta, a perseguição, aguente firme, pois no momento certo Deus irá lutar ao teu favor. Deus irá te dar estratégia, assim como deu a Tamar, e você vai sair vencedor desta prova. Amém? Que você possa ter entendido essa mensagem, que Deus tenha falado contigo, que no momento certo Ele levantará ao teu favor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor, Pai, venha nos dar coragem, venha nos dar resiliência, assim como o Senhor deu para Tamar. Venha nos dar sabedoria para aguentar as lutas, as acusações, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é quem nos justifica, Pai. Pai, se tiver alguém passando por uma luta, por uma acusação, neste momento o Senhor venha ser o seu justificador, venha ser o seu juiz, ó Pai. Venha dar calma a essa pessoa para que ela possa esperar o momento certo para agir, e que Deus venha agir ao teu favor e dar sabedoria e estratégia para que o Senhor venha provar, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As suas promessas não voltam atrás, e no momento certo elas se cumprem em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, abençoa essa pessoa, dê graça, sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana de vitória. Saiba de uma coisa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fique com Deus. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos de volta com Semeando a Palavra.